Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos encontros aí acerca do tema suicídio, com enfoque hoje sobre o suicídio e a obsessão, né? Quando esse protagonista, o obsessor, ele entra em ação, né? Se é que todos os casos que envolvem suicídio há processo de obsessão, né? Não tem como generalizar, porque todos os casos que a pessoa veio a tirar a vida, né, houve um processo de obsessão espiritual ali, espíritos que participaram, influenciando, direcionando, né, que a pessoa interrompesse sua encarnação, né, porque a gente sabe que existem as formas diferentes de interromper esse processo, né. Suicídio indireto, que seria até um desgaste, né, não natural, né, levando a uma morte mais prematura do organismo, do corpo físico, né, a pessoa relapsa, descuidada com a saúde, não vai ao médico, não procura se alimentar adequadamente, ela viola a lei de conservação, aquilo de preservar o santuário do corpo físico, né, desse veículo que está ali permitindo, por um período de tempo, né, se manifestar a consciência nesse plano, né, que estamos inseridos aqui no plano físico. Então, o que ocorre nos casos que há a obsessão propriamente dita? O obsessor, quando ele entra em ação, a pessoa já está exaurida, desgastada. Em muitos casos, a pessoa por si só já vai conseguir obter o fato de romper a vida, né? Mas ele, quando há a presença espiritual, ele vai apenas realçar o que há dentro da pessoa. Quer dizer, aquela vontade, ela vai aumentar cada vez mais, né? E isso vai fazer com que o processo seja mais rápido do que seguisse um curso natural. Que a maioria dos processos ali de depressão, psicose, neurose, em que o candidato vai, né, ao longo do tempo se preparando, né, vai criando até uma coragem para romper a vida, tem que ter coragem, né? Não é para qualquer um. Isso leva um período, né, meses, anos, até chegar na fase de efetivar mesmo o processo. Agora, quando há ação de obsessores, esse processo ele é acelerado de uma forma mais intensa. Então, e na maioria dos casos, é bem nítido, a família nem percebe que a pessoa está se encaminhando para um processo desse. Quando há uma ação deliberada, né, visando provocar o suicídio, ela é tão requintada, né, com um processo atuante sobre a pessoa, que nem os familiares percebem quando vê, fulano se matou, né? Cai uma notícia de espanto para toda a família, para o núcleo social, familiar e de relação profissional, porque é uma ação que passa despercebida, ela é silenciosa. Agora já o processo que vai por uma via natural, fulano não anda bem, anda depressivo, anda com uma cara de perturbado, enfim, é notório, notável, né? Agora, quando há ação mesmo da obsessão, porque a obsessão é uma ação deliberada, visando prejudicar, visando um fim, um objetivo, há um planejamento. Porque a maioria no espiritismo ali tá, o obsessor, que o espírito quer vingança, às vezes o obsessor nem sabe, nem conhece aquela pessoa. Foi apenas contratado, né, ou foi solicitado por uma organização, pode-se dizer assim, das sombras, para implementar aquela ação, aquele ataque, cumprir aquele objetivo ali, de interromper a encarnação do fulano de tal, ponto final. Né? Se vai ser conduzido 2, 3 espíritos para esse processo, se vai envolver magnetizadores, se vai envolver hipinos, que seriam, né, hipnotizadores, ou se vai se utilizar de algum mecanismo eletrônico, de tecnomagia, de algum processo ou outro de magia, né? Mas a pessoa tem que merecer, né, para receber digamos, um suporte desses seres da sombra, assim, requintado, com conhecimento. Então, alguns casos, né, não precisa tanto, né? A própria pessoa já se autodestrói,
com seus pensamentos, suas atitudes, suas condutas. Então o obsessor não tem muito esforço para conduzir até o processo ali da pessoa romper. Porque a gente tem os casos de possessão, né? Que aí a pessoa vai evoluindo, né, de uma simples influência para uma fascinação. Dessa fascinação ela acaba indo para um processo de subjugação até chegar nos casos de uma possessão, de um transe, né? E aí o obsessor com facilidade pode provocar o rompimento, né, da vida, né? E depois ele sai de cena e deixa a pessoa ali, né, agora é contigo. Então, esses casos, muitos surtos psicóticos que chega a vir a ocorrer, o suicídio, a morte propriamente, né, podem estar atribuídos a esses processos de obsessão, né, da ação do espírito ali no processo todo. Então, eu acho que é bem importante a gente estar atento para isso, porque a pessoa que inicia esse processo de querer se matar, ela entra num processo de afinidade, né? O que seria afinidade? Ela vai começar a se associar com outras consciências que também estão pensando naquele primeiro momento em se tirar a vida, né? E essa egrégora que vai se formando, vai formando um circuito fechado, né? E dificilmente ela vai sozinha conseguir se desvencilhar dessa frequência estabelecida. E vai expandindo pelo um processo de atração, semelhante atrai semelhante, vai atraindo energias, vibrações equivalentes, ao ponto até de atrair espíritos, né? Agora, não esses espíritos que já se mataram, porque esses estão numa situação bem complicada do lado de lá. Eles não têm tanto discernimento, conhecimento, informação, ou desvencilhado das situações para poder influenciar. Mas não, vai influenciar aproveitadores, que vão aproveitar aquele momento que a pessoa está transitando naquelas ideias de paranoia, de neurose, para vampirizar, para absorver uma energia. Então é bem interessante a gente analisar essas fases que a obsessão acaba deliberando e provocando e atuando, né? Então o candidato, né, que está naquele processo ali de se suicidar, ele não é de um momento para o outro que isso acontece. Então ele vai evoluindo na medida que ele vai se conduzindo, se lamentando, nada dá certo comigo, na relação, no trabalho, nas amizades, sempre transferindo, culpando os outros, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Você que está me assistindo aí, que você tem o hábito de transferir a responsabilidade da sua vida sempre para os outros, quando não dá certo é fulano, se sabotar, se auto-boicotar, impedir de realizar as coisas, você não percebe, você vai se conduzindo para esse processo aí. E a ruína, né, vai se desenvolvendo com o passar do tempo. E em muitos casos a gente vê, mas tem predisposição na família. Sim, é um grupo afim, são espíritos afins, no mesmo contexto familiar. Então é bem provável que 2, 3 ali tenham vontade de se matar ou já o tentaram em algum momento, que há uma afinidade espiritual para aquele grupo estar reunido, estar reencarnado naquele momento ali. Não é hereditariedade, mas tem na família, algumas pessoas já se mataram. Tem um processo de afinidade espiritual, né? Espíritos afins, né, que estão reunidos ali para superarem suas dificuldades, seus desafios. Então é bem importante a gente estar atento para tudo isso aí. Então a obsessão, né, pode sim ter uma participação para a pessoa vir a se tirar a vida, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa, né, num processo desse, né, dificilmente ela, só com auxílio psiquiátrico, psicológico, o medicamento terapêutico não vai ser suficiente. Tem casos que vocês podem confirmar, a pessoa mesmo fazendo uso de medicação, ela não debela o quadro, fica com aquelas crises, aqueles quadros, às vezes são longos períodos de internação, né?
porque a medicação, a gente sabe que ela tem um efeito no duplo etérico, cria uma barreira, um bloqueio, e esse bloqueio até certo ponto, para os espíritos que estão assediando, atuando sobre a pessoa, ou magnetizadores, eles perdem o contato com o campo físico, com o cérebro da pessoa, né? Então já não vão conseguir conduzi-la da forma que eles almejam do lado de lá. Então a medicação ela provoca essa barreira, esse bloqueio, né? Em alguns casos eles conseguem anular o efeito do medicamento, né? Alguns espíritos que têm esse domínio, né, de magnetismo conseguem bloquear, anular a medicação. Então às vezes não é possível debelar o quadro. Então só o tratamento psiquiátrico, psicológico não é suficiente. Requer uma intervenção, né, de uma formação medianímica, né, para não só tentar rastrear ou identificar esses espíritos que estão atuando, participando do processo, mas também atuar sobre a fisiologia energética do alvo ali, da pessoa que está buscando se suicidar, além de auxiliar na sua revitalização, né, pelo desgaste que já vem já intenso, e também esclarecê-la de forma indireta, né, que a gente sabe que hoje atualmente há técnicas que é possível conversar com alguém não estando presente, incorporar ela através de um médium, né, conversar com ela e deslocar sua consciência novamente ao seu corpo físico. Então há várias abordagens que é possível ser feita, né? Inclusive até investigar o psiquismo para ver se em algum momento, em algumas épocas anteriores a essa encarnação, isso já ocorreu, né? E se teve conclusão, enfim. Então é bem importante, né? Nós do Grupo Consciência já tivemos algumas experiências, né, com esse tipo de situação, com pessoas que resolveram tentar interromper sua existência, e com algumas abordagens, atuações e algumas mobilizações conseguimos, né, reverter o quadro. Então eu faço o convite, vocês continuem nos assistindo, que nos próximos blocos aí a gente vai passar algumas dicas, umas orientação de coisas simples, né, que, né, qualquer pessoa possa fazer em favor de alguém que esteja passando por esse quadro aí e auxiliá-la a se libertar, né, a voltar à clareza novamente da consciência e à luz do discernimento, da razão, e retomar sua vida, sua existência. Com coisas simples, coisas que Jesus, há 2000 anos atrás, manejava com muita destreza, né, auxiliaram muitos que estavam nesses quadros de loucura, de desequilíbrio, né? Então, continue conosco aí no canal. Um forte abraço.